mais o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. A verdade prática, ela está aqui dizendo: vida frutífera é sinal de maturidade espiritual. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas eu gostaria também de fazer a leitura bíblica com a igreja. Nós aqui estaremos lendo João 14, 12, 13, 15 e 26. E aí você pode acompanhar comigo. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Perfeito. Obrigado, Cleber. Acho que eu vou me enrolar aqui, irmão. Pregar é uma coisa, ensinar é totalmente diferente. Consegui enquadrar lá, mas dá para você ter uma ideia. Tá. Setinha para o lado avança, setinha para cima recua. Perfeito. Obrigado, meu irmão. Então, irmãos, aqui é frutos da maturidade espiritual, e aqui está inserido esse primeiro slide na verdade prática. Vida frutífera é um sinal de maturidade espiritual. E aí fica a pergunta: o que seria ter uma vida frutífera? Quando falamos de fruto, automaticamente nós falamos sobre os frutos do Espírito. Estes frutos são muito conhecidos por nós, uma igreja cristã, está relacionado a Gálatas 5:22. Então, eu escrevi ali na primeira estrofe: uma vida que através de suas ações evidenciam os frutos do Espírito Santo, mencionado em Gálatas. Então, a pergunta é: o que seria ter uma vida frutífera? Uma vida frutífera é quando eu e você evidenciamos estes frutos, em Gálatas 5:22, através das nossas vidas. Que frutos são esses? Está também aí o versículo: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, quando exercemos esses dons, esses frutos, melhor dizendo, em nossas vidas, automaticamente isso é uma evidência que nós vivemos uma vida frutífera em Deus, que o Espírito Santo de Deus nos usa e através de nos usar, Ele habita em nós. E por essa razão, estes frutos são evidenciados. Quando nós, por exemplo, vivemos situações decorrentes na nossa vida e a oportunidade humana é nós nos chatearmos, perdermos o controle, sairmos de si, mas o fruto do Espírito que está em nós, e nós temos longanimidade, temperança, gozo, que é alegria, automaticamente isso é um fruto evidenciado do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí, eu coloquei aqui também uma reflexão. O fruto do Espírito é a obra espontânea do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele produz certos traços de caráter que são encontrados na natureza de Cristo. Que traços são esses? Jesus, ele não teve bondade. Jesus, ele não teve mansidão em situações caóticas, onde ele estava com Pilatos e Pilatos pergunta a ele: você é o filho de Deus? Ele poderia dizer que sim, mas se ele diz que sim, talvez ele permitiria e daria créditos a Pilatos em fazer o que quisesse, mas ele disse não, ou ele ficou em silêncio, melhor dizendo,
porque Pilatos era só uma passagem para ele poder chegar na cruz. Então, o nosso Senhor Jesus, ele deixou através do Espírito Santo traços de caráter que são mencionados, são encontrados na natureza de Cristo. Uma outra coisa que eu deixei aqui como reflexão é uma grande verdade. Não conseguiríamos se tentássemos alcançar sem a sua ajuda. Nós não conseguiríamos desfrutar dos dons, dos frutos do Espírito, se o Espírito Santo de Deus não nos ajudasse. Se não fosse Ele que sondasse o nosso coração. Se não fosse o Espírito de Deus que nos ajudasse, sondando e conhecendo nós em todas as coisas. Se quisermos que o fruto do Espírito cresça em nós, devemos unir a nossa vida a dele. E aí João deixa isso muito claro, no capítulo 15, versículo 4 e 5. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma coisa muito importante aqui também que eu, estudando, pude perceber, se você observar a leitura bíblica, no versículo de número 13, João ele diz assim: e tudo quando pedires em meu nome, aqui é Jesus que está falando. Jesus ele está dando as últimas recomendações no evangelho que João escreve, lá pelo capítulo 14 ele inicia, no capítulo 17 ele ora pelos discípulos, para que Deus ele livre eles do mal, e aí se desencadeia toda a história de Jesus até chegar na cruz. Mas o versículo 13 tem algo muito relevante para nós nessa manhã, porque ele diz assim: tudo quanto pedires em meu nome. Essa expressão meu nome, que é o nome de Jesus, é uma validação que o nosso Senhor está dando aos discípulos, ou seja, após a minha morte, tudo que vocês pedires em meu nome, ou seja, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado. E aí, para nossa reflexão nessa manhã, não está dando para ver direitinho aí, mas eu vou explicar à igreja. Essa expressão em meu nome, ela aparece pelo menos 7 vezes no evangelho que João escreve. João 14, 13 diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 14, se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. João 15, 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. João 16, 23, e naquele dia, nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quando pedires a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. 16, 24, até agora, nada pedires em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E por último, 16, 26, naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. O que eu estou querendo dizer com isso? O que significa pedir em nome de Jesus? O que significa? Nós apresentarmos a Deus uma oração, e nesta oração, este elemento ou esta narrativa deve ser crucial. Nós podemos esquecer até as palavras que nós vamos falar com Deus, mas a própria Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele conhece os nossos gemidos inexprimíveis, Ele sabe o que queremos pedir, muitas vezes não temos ciência, ou não temos força, ou não temos entendimento, então Ele conhece os nossos corações. Só que Jesus Ele deixou para nós o que poderíamos dizer como uma regra muito clara, quando nós falarmos com Deus,
O Espírito Santo leva a nossa oração, mas nós devemos pedir no nome de Jesus. Nós podemos esquecer tudo, mas não podemos esquecer de pedir no nome de Jesus, o Filho de Deus. E eu explicarei por quê. O que significa pedir em nome de Jesus? Primeiro, é pedir a Deus convicto da sua autoridade e com base nessa autoridade e poder. O que seria isso? Pedir a Deus com a certeza de que Jesus é o Senhor Supremo de todas as coisas. Estava lembrando estes dias, conversando com a juventude aqui, lembrando de momentos aqui tão marcantes na igreja, e eu destaco pelo menos dois. Um dia nós estávamos aqui na Santa Ceia, se eu não me engano, e o Kleber estava no hospital com o Heitor e a Juliana. E o Kleber mandou uma mensagem, o Heitor estava no CTI, e a igreja parou o trabalho ou as atividades que seriam feitas para orar pelo Heitor. E a gente orou, nós oramos no nome de Jesus. Na verdade nós não oramos, né? Nós clamamos. Nós entramos em uma guerra espiritual. Clamamos no nome de Jesus, e eu lembro como se fosse hoje disso. Eu sentei ali e de repente meu telefone vibrou. E quando eu olhei, era mais ou menos uns 15 minutos depois que nós oramos aqui. O Kleber mandou uma mensagem assim: irmão, o Heitor acabou de sair do CTI. Porque nós oramos com fé, mas apresentamos a nossa oração no nome daquele que morreu e ressuscitou. O nome de Jesus é importante na nossa vida, até o ponto de tudo que nós fazemos precisamos declarar o seu nome. Segundo exemplo, quando o filho do Marcelo também estava desenganado pelos médicos, nós paramos o culto e quem estava dirigindo levantou um clamor e imediatamente, alguns minutos depois, se eu não me engano foi o Marcelo ou a esposa dele, mandou uma mensagem dizendo: o meu filho acabou de ter um resultado positivo aqui nesse CTI e ele já está saindo da ala médica, vai ter alta. Então nós sabemos que o nome de Jesus, ele não só tem poder, mas ele é uma validação para os céus ouvirem e os céus responderem aquilo que a igreja está pedindo. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos entender isso muito claro, porque se você depois em casa analisar o evangelho que João escreve, João ele apresenta Jesus como Senhor, o Senhor Jesus. Jesus também é Senhor. Prova é que na parábola dos talentos ele vem como homem. A expressão homem aqui é o Cristo que nasceu da barriga de Maria, o homem que cresceu nessa terra. E é por isso que ele vem, deixa os talentos como homem. O homem veio, deixou os talentos e foi embora. E muito tempo depois vem o Senhor cobrar os talentos. Esse Senhor aqui é o mesmo homem, só que agora ele vem revestido de uma autoridade, aonde ele só vai julgar. Ele não vai mais dar, ele não vai mais salvar, ele irá julgar todos aqueles que trabalharam com os seus talentos, que ele mesmo entregou. E a gente vai falar sobre talentos, ou sobre os dons que Deus concede à igreja, um pouquinho mais para frente. O que significa pedir em nome de Jesus? Letra B, é pedir a Deus com base nos méritos de Jesus. Que méritos são esses, irmãos? É chegar-se a Deus sem direito a nada, sem qualquer merecimento, uma vez que o trono de Deus é o trono da graça. Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por que eu estou dizendo isso aqui? Eu preciso explicar isso à igreja. Pedir a Deus com base nos méritos de Jesus. Quais são os méritos de Jesus, igreja? A morte que ele venceu, o inferno que ele tomou as chaves, o poder que está sobre as suas mãos. Então, quando nós apresentamos uma oração a Deus, quando nós declaramos,
no nome de Jesus. Jesus tem méritos diante de Deus e diante dos céus para que a nossa oração, para que os nossos pedidos sejam respondidos. Eu preciso explicar isso com muita sabedoria, porque nos dias de hoje existem alguns ensinamentos contemporâneos em que você pode pedir tudo, porque a Bíblia diz que tudo que você pedir, Deus fará. Não é bem assim. Não é bem assim. Existem pessoas pedindo para que outras caiam e elas assumam o seu lugar. Existem pessoas pedindo para que alguém que ela ama tanto se divorcie para que ela case. Não é bem assim. Eu preciso primeiramente dizer que em nós não há mérito nenhum para que Deus ouvisse a nossa oração. Eu digo isto porque a Bíblia diz que uma vez um homem disse: nesta terra não chove. Sobre a minha palavra, e cá para nós, irmãos, existem pessoas até hoje se baseando nesse método de Elias. Eu oro e Deus tem que fazer, porque é segundo a minha palavra. Irmãos, eu quero dizer com muito carinho à igreja nesta manhã, se não fosse o sangue de Jesus, nós estávamos nas garras do diabo. Se não fosse aquela morte na cruz do Calvário, e ressuscitando ao terceiro dia, Deus nos condenaria eternamente. Então pode ter o crente aqui mais lavado e remido, não tem mérito nenhum diante dos céus. Por que eu tenho cuidado de explicar isso? Porque em alguns momentos da nossa vida, pastor Oswaldo, parece que nós entendemos que quando nós, pastor Ronaldo, estamos vivendo diante de Deus de uma forma correta, fazendo o exercício da palavra, parece que temos mérito de pedir alguma coisa. Parece que nós temos um acesso inviolável nos céus, e não é por nosso mérito. Existem pessoas que apresentam até diante de Deus: Senhor, eu estou vivendo conforme o Senhor quer, o Senhor precisa fazer isso. Não é bem assim. Por isso que muitos se frustram, por isso que muitos param. E aí talvez fique a pergunta: mas presbítero Diego, então você quer dizer que se nós não temos méritos, nós não temos que pedir? Não, nós temos que pedir baseado em dois pilares. Primeiro de todos, você deve pedir no nome de Jesus. Segundo, você deve pedir no nome de Jesus, entendendo que aquilo que você pede, se estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele o fará. Eu me arrisco a dizer, e tenho muito cuidado, porque a nossa igreja é uma igreja muito bíblica, então me sinto muito tranquilo para dizer isso, mas existem crentes que pedirão a vida toda, e Deus nunca fará, mas dará indícios, ou como se fosse sinais, mas é para essa pessoa viver uma vida no propósito, para Deus não perder ela. Não queria nem falar no microfone, mas todos os versículos que o irmão citou aí, fica bem claro: tudo que pedis em meu nome, o Senhor vai conceder, desde que o nome do Senhor seja glorificado. Se nós fizermos pedido que não glorifica a Deus, é o que o Senhor falou, Ele não vai responder. É oração sem efeito, porque Deus, Ele só vai responder se o nome dEle for glorificado naquilo. Como foi a oração para o Heitor? O nome do Senhor foi glorificado. Como foi a oração para o filho do Marcelo? Então, as pessoas às vezes: estou pedindo a Deus tantas coisas e Deus não me responde. Aí a pergunta que não quer calar: isso está glorificando a Deus? Se não estiver, Ele não vai responder de forma nenhuma. Uma outra coisa, Jesus, Ele nunca, isso não tem como acontecer, irmãos, porque a gente está falando de um ser com essência, que não foi criado, mas que é. Mas Jesus, Deus e o Espírito Santo nunca entrariam em discordância por conta de um pedido de um crente, de alguém. É como se fosse a diretoria aqui da nossa igreja, de Madureira, pastor Ronaldo, pastor Marcos e pastor Oswaldo, e de repente eu saio, vou lá no açaí com o Kleber, vou colocar o Kleber nessa, e eu digo assim: irmãos, eu estou vindo aqui hoje e eu quero 7 peças de picanha, e eu quero no nome do pastor Oswaldo, no nome do pastor Marcos e no nome do pastor Ronaldo.
e aí eu pego essas picanhas e levo para a minha casa. E aí, de repente, o pastor é cobrado, ele diz, mas eu não autorizei. Alguém liga para o pastor antes de liberar e ele fala, mas eu não autorizei. Então, humanamente, para que vocês entendam, para que a igreja entenda nesta manhã, Deus, ele só pode realizar algo na vida de alguém que os céus estão em concordância. E aí, para animar o seu coração, quando os céus estão em concordância com o pedido de um crente, com o clamor de uma igreja, quando os céus declaram isso, a terra é obrigada a se render àquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos entender isso, não temos méritos, nós não temos direito a nada, mas nós temos um Pai que nos conhece. Nós temos o Filho de Deus que está sentado à direita dele, aguardando o momento de voltar para nos buscar. E nós temos o Espírito Santo, aquele que trabalha nas nossas vidas, aquele que nos orienta a um caminho repleto de bênçãos. Ainda, no que significa pedir em nome de Jesus, letra C, é pedir com base no caráter perfeito de Jesus. O termo nome, tanto no hebraico como no grego, significa literalmente caráter. Toda oração peticionária a Deus deve ser feita com motivos. Então, pedir em nome de Jesus, biblicamente correto, é pedir de acordo com a sua vontade. João capítulo 5, versículo 14. Somente o Espírito Santo conhece perfeitamente a vontade de Deus. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, ficou muito claro aqui essa questão do meu nome, de pedir em nome de Jesus. Então vamos para agora o tópico. Tópico 1. Ser como Jesus. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que seria isso? Crescimento espiritual deve ser uma meta na vida de todo cristão. Se você olhar aí o tópico 1, ser como Jesus, na segunda estrofe está dizendo isso. O crescimento espiritual deve ser uma meta na vida de todo cristão. Então, todos nós, independente da idade, independente do cargo eclesiástico, independente do tempo de crente, deve ser bem pulsante no nosso coração o desejo de crescer espiritualmente, tá bom? Que nós não venhamos ser pegos pela mística da religiosidade. Eu sempre costumo dizer isso, não adianta você jejuar todo domingo, se todo domingo que você jejua porque é uma regra de entendimento para sempre. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você tornou aquilo hoje eu não vou tomar café porque todo domingo eu já... Mas quais são os propósitos desse jejum? É por quem que você está jejuando? São propósitos terrenos? São propósitos espirituais? Você jejua, mas enquanto está jejuando, mexe no telefone e vê tudo que não é para ver? Você jejua, mas enquanto está jejuando, você extermina dos teus olhos, dos teus ouvidos, da tua mente, coisas deste mundo? Porque se você jejua e fala de futebol, você não está jejuando. Jejum é algo que nós nos separamos exclusivamente para Deus. E eu aqui não estou condenando futebol, estou explicando aos irmãos, para que nós não criamos em nós uma religiosidade. Deus quer ver em nós uma verdade. Então, que nós não venhamos deixar essas práticas, que são bíblicas, se tornarem uma religiosidade. Devemos procurar conhecer a Cristo de forma pessoal, como se conhece um amigo. E eu já tenho falado também algumas vezes isso aqui, até com jovens aqui da igreja. Conhecer a Cristo de forma pessoal, igreja, é necessário que nós conhecemos quem? Quem Cristo deixou para que nós venhamos nos relacionar? O Espírito Santo. Então, para que nós venhamos conhecer a Cristo
precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. E aí fica a pergunta: o Espírito Santo trabalha, investe e abençoa aonde existem coisas que ele não comunga? Não, impossível. O Espírito Santo, ele enche alguém que está vazio, não que está cheio com outras coisas. Então, criar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo é nos esvaziarmos daquilo que nos impede de entendermos os propósitos de Deus na nossa vida. Então fica uma reflexão aqui. Existem pessoas que não entendem o seu ministério, o seu chamado, a obra que Deus quer realizar, a promessa que Deus disse que iria fazer, porque no meio do caminho as dores foram muito grandes, as marcas foram muito grandes, e meio que desfocou, perdeu a sensibilidade. E é ser humano, é normal. Então é por isso que nós devemos constantemente pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude a entender aquilo que Deus quer falar conosco. Louvado seja Deus. A maturidade espiritual se dá por etapas e devemos procurar nos aproximar sempre mais do alvo, que é a completa semelhança com Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso? Para que nós venhamos ter cuidado de muitas vezes não querer avançar etapas que o Espírito Santo quer nos ensinar nos mínimos detalhes. Irmãos, eu digo isso com muita satisfação, mas no período da pandemia, a igreja ficou fechada pelo menos uns 4 meses. Nós lá em casa, ainda não congregava aqui, nós ficamos em casa, não podia ir para a igreja, e nós cultuávamos em casa, servíamos a Deus em casa, e não nos desviamos. Você não se desviou, está aqui. Por quê? Porque Deus liberou sobre nós, através do Espírito Santo, caráteres de Cristo sobre a nossa vida. O Espírito Santo fincou a sua morada dentro de nós. E quando o Espírito Santo habita dentro da vida de alguém, esta pessoa não é discernida, ela discerne. Quando ninguém entende o que Deus prometeu para ela, o Espírito Santo é aquele que lateja no coração dizendo: continua fazendo, continua acreditando, continua seguindo, não desista, porque eu disse que vou fazer. O Espírito Santo é assim, como também ele é aquele que diz para todos nós: não faça isso, não faça aquilo. Você está fazendo isso, você sabe que não é certo. O Espírito Santo é aquele que nos constrange, é aquele que trabalha na nossa vida para que nós possamos seguir um caminho reto diante de Deus. E aí uma reflexão sobre o tópico, subtópico 1, revendo o alvo do tópico ser como Jesus. Se alguém se considera maduro, mas não se parece com Cristo, logo a sua imaturidade é revelada. Pode ter 600 anos de crente, irmãos, pode falar em mais de 3 línguas repartidas, se não tem maturidade, se não tem domínio próprio, se não vigia, se serve como falso testemunho e escândalo, é uma pessoa imatura e precisa, como um grande pastor dizia, passar na escola dos profetas. Acho que eu adiantei. Subtópico 2, vida de Jesus. Jesus aceitou o seu papel de servo para cumprir o propósito de Deus. Mostrou o seu caráter através de suas ações e de suas palavras. Então Jesus ele veio nesta terra somente para servir. É por isso que Marcos apresenta, no evangelho que ele escreve, um Jesus sem genealogia. Se você vê Mateus e Lucas, a árvore genealógica de Jesus, em Mateus começa de Abraão, o primeiro judeu, e chega até a casa de Maria. Em Lucas, começa da casa de Maria e José e sobe até Davi. Mas em Marcos não. Marcos ele só diz que ele é servo, que ele veio nessa terra para exclusivamente servir. Mas como foi este papel de servir? Como foi essas ações de servir? E aí está escrito ali, Jesus destacou-se pela abnegação. O que é a abnegação? É a renúncia da própria vontade.
ou dos desejos pessoais e naturais por princípios religiosos. Jesus abnegou para viver exclusivamente para a glória e louvor do Pai. Não resista à vontade de Deus. Se Deus ele tem uma obra a realizar na sua vida, não seja resistente. Abra mão disso. Viva uma vida assim como Jesus aceitou o papel. Filipenses diz que ele se desmistificou da glória, se fez como homens, como servo. Então esse é o papel da igreja nesses últimos dias. Se despir de todas as nomenclaturas, e eu louvo a Deus, porque na igreja, pode ter um engenheiro e pode ter um auxiliar de serviços gerais. Quando o Espírito Santo de Deus vem, todos os dois podem sentir a glória dele. Quando Jesus vier buscar a igreja, todos eles, porque na igreja de Cristo não existe maior e não existe menor. Todos nós estamos como vasos a serviço do oleiro. Louvado seja Deus. E a abnegação é uma renúncia. Então, quando você renuncia uma prática do mundo, quando você renuncia algo, e até algo que não seja pecaminoso, mas talvez você renuncia o conforto da sua casa, para vir cultuar ao Senhor, para vir buscar a Deus. Quando você renuncia a estar vendo televisão, por exemplo, para poder dobrar os seus joelhos em casa, para orar ao Senhor e ouvir o que Ele quer falar com você, você está se abnegando para o uso exclusivo de Deus na sua vida. E você não perderá nada, você será só cheio cada vez mais do Espírito Santo. Jesus era conhecido até pelos espíritos malignos como Filho de Deus. Está relatado em Mateus 8, 29, naquele caso do endemoniado de Gadara, ou endemoniado gadareno, onde, quando Jesus só pisa na terra, as potestades e os principados que estão sobre aquele homem já declaram que Jesus é o Filho de Deus. Isso é muito importante para nós, porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas endemoniadas aí fora. Pessoas que muitas vezes, eu preciso explicar, existe dois tipos pelo menos de endemoniados: aqueles que estão possessos e há uma manifestação, e aqueles que são influenciados, como o próprio apóstolo Pedro foi, e Jesus disse para ele: afasta-te de mim. Mas o que eu quero dizer com isto? Ontem nós estávamos em casa antes de dormir, e Valquíria riu, e aí a minha filha mais velha disse assim: que gargalhada é essa, mamãe? E aí a minha mais velha falou assim: pastores, pai, eu ainda não aprendi como é que faz no nome de Jesus. Aí a minha mais nova saiu correndo, botou a mão na cabeça da Valquíria e falou: sai, brincando. Então o que eu quero dizer com isso? Existem situações que Deus permite acontecer para que o governo de Deus seja manifestado pelo poder de Jesus. E nós precisamos usar o nome dele. Nós precisamos expulsar do nome dele. Eu digo aos irmãos desta manhã: não aceite palavras malignas na sua vida. Se alguma pessoa declarar uma palavra, está doente, está acontecendo isso, vai de mal a pior, diga: mentira, em nome de Jesus tudo vai dar certo. Porque o nome de Jesus tem esse poder. Só a presença de Jesus, os espíritos malignos saíram da vida daquele jovem, e ele estava completamente liberto. Louvado seja Deus. A humildade e a obediência praticadas por Jesus foram traços de um caráter marcante durante todo o seu ministério. Então isso também é algo que nós precisamos destacar: humildade e obediência. Se nós carregarmos esses dois sentimentos e fizermos essas duas palavras habitarem dentro da nossa vida, é impossível Deus não nos abençoar e nos recompensar segundo a vontade dele. Louvado seja Deus. Subtópico 3, sendo como Jesus. Aqui na revista você vê logo pelo começo dizendo sobre o novo nascimento. O que seria esse novo nascimento? É o batismo nas águas, um ato simbólico de fé. Aqui também ele deixou
Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Lá na segunda estrofe, o comentarista ele diz assim: há um padrão para a vida cristã. E aí eu separei um versículo para falar sobre esse padrão. Eu costumo dizer isso, irmãos, a fim de trazer à igreja um reflexo do que está acontecendo fora do tempo. Mas hoje tem se aplicado vários padrões para uma igreja, né? Hoje tem igreja de tudo que é gosto, humanamente falando. Se uma pessoa não quer estar aqui por algo, ela vai para outro lugar. Se é Deus ou não, não sou eu que tenho que falar. Mas o que eu quero dizer com isso? Se tem igreja para tudo que é gosto, se tem lugar que comporta o sentimento que qualquer um quer ter, será que o padrão de Deus é mais de um? Não, não pode. O padrão de Deus é irrevogável. Por que o padrão de Deus é irrevogável? Porque o padrão de Deus não foi criado no estatuto da igreja de Atos dos Apóstolos. O padrão de Deus ele foi revogado e criado quando a Trindade decidiu criar todas as coisas em Gênesis. Antes da criação já havia um padrão estabelecido. Me prova, presbítero Diego. Provo. Quando Adão foi criado, a Bíblia diz: imagem e semelhança. Nós temos a imagem, nós temos a semelhança. Quando nós ouvimos um hino e nos arrepiamos, o arrepio não é de frio, não é de emoção, é porque aquilo se identifica conosco. Nós fomos criados para adorar a Deus, porque nós temos a sua imagem e a sua semelhança. E aí Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que ele experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está em nós o poder da decisão de vivermos ou não segundo esse padrão. Quando nós nos reunimos aqui, nós prestamos um culto a Deus, nós entregamos um sacrifício ao Senhor e Ele nos atende ouvindo e respondendo com a manifestação do Espírito Santo. Sinais de uma vida semelhante à de Cristo, Efésios 4:2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tópico 2, ministério frutífero. Subtópico 1, o de Cristo. Um cristão em contínuo crescimento é um cristão útil, e o mundo pode ver Jesus nele. Quando um cristão entende, um crente entende, que ele é uma ferramenta de Deus para a utilidade do corpo de Cristo, ele é útil em qualquer tarefa, em qualquer missão, em qualquer responsabilidade. Se ele se colocar à disponibilidade do Espírito Santo, trabalhar na vida dele, Deus assim irá fazer. Independente do grau de escolaridade, independente da experiência, cá para nós, na igreja, não tem uma regra clara para o uso do Espírito Santo com o tempo de casa. O Espírito Santo cansa de fazer isso, pega jovens ou pessoas que mal se converteram e trabalham na vida delas de uma forma que parece que Deus é injusto, porque outros estão parados e há muito tempo quem chegou agora está fluindo. Isso é uma verdade. Saulo de Tarsus foi assim. Mas por que isso? É porque Deus é injusto? Não. É porque quem se lança, Deus enche. Quem se lança, Deus usa. Quem se lança, Deus envia. E quanto mais você se lançar, mais Deus irá te usar para a glória dele. E aí ele diz assim: pela fé em Jesus, o homem é redimido dos seus pecados e pelo poder do Espírito Santo pode realizar as obras que Deus preparou. Efésios 2:10, porque somos feitura sua,
criados com Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja Deus. Deus, ele já havia visto que o dia que ele nos salvar, que ele viesse nos salvar, ele já faria eu e você andarmos nas obras que ele preparou. Oh, meu Deus do céu. É por isso que Deus, ele é perfeito, porque Deus, ele nos chamou para uma grande obra que ele já havia preparado, e ele mesmo disse que estaria todos os dias da nossa vida conosco. Louvado seja Deus. Subtópico 2, do crente, ministério frutífero do crente. Jesus declara uma verdade muito importante sobre o ministério do cristão. E o cristão dará provas de crescimento espiritual, fazendo as obras que Jesus fez, pois essas obras glorificarão ao Pai da mesma maneira que glorificaram as obras do próprio Jesus. Só podemos produzir frutos e obras se estivermos em Jesus. João 15:5, eu sou a videira, vós as varas, que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu preciso explicar isso aqui. Irmãos, olhe para mim aqui, por favor, igreja. Se tem uma outra coisa que nós precisamos ter cuidado nós temos problemas, irmãos, sim ou não? Sim. Problemas são problemas, guerras são guerras, processos são processos e pecados são. Dá para servir a Jesus e fazer a sua obra vivendo guerras, sim ou não? Sim. Como não? Paulo estava preso, e das cartas que Paulo escreveu, pelo menos 3, ele diz: alegrai-vos comigo no Senhor. Preso. Jesus na cruz, ele disse para João: está aí a tua mãe. Mulher, está aí o teu filho. Aqui já está acabando. Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Então é possível servir a Deus em guerras. Paulo estava preso dentro de um barco. O barco está indo a pique, sendo destruído. Mas o anjo do Senhor falou com ele: vou quebrar tudo, só não vou perder vocês. É possível servir a Deus sofrendo. Só não é possível servir a Deus vivendo uma vida de pecado. Porque quando fazemos isso, nós servimos como escândalo. Quando fazemos isso, nós condenamos a nossa própria vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu acabei de dizer, só podemos produzir frutos e obras se estivermos em Jesus. Eu estava conversando com o Wesley aqui antes do culto, que hoje, muitas pessoas acham que é só pedir em nome de Jesus, e ele faz. Não é assim. Você tem que estar nele. E eu te provo que se você não estiver nele, não acontece nada. Sabe por quê? A epístola de Pedro diz que o marido que não ama a mulher, Deus não ouve oração. Tem noção disso? Essa palavra já dilacerou o meu coração há muitos anos atrás. Eu fazendo a obra, pastor. E um dia alguém falou para mim assim, eu comentando, falei: Parão, estou tendo uns problemas com a minha esposa, porque eu estou pregando, quase não fico em casa, e a mulher está agoniada, querendo que eu fique em casa, está querendo me parar. Não, irmão, parar? Não, tua mulher não foi te chamada para te parar, não. O problema é que você não está entendendo, irmão. Você também tem uma obra dentro de casa. E aí ele falou para mim assim: você sabia que você pode estar orando para Deus e Ele só te ouvindo, mas não responde? Porque se você não amar a tua mulher, Deus não ouve e não responde às tuas orações. Então olha a preocupação que nós devemos ter. Eu estou usando só um exemplo de matrimônio. Se nós não cuidarmos daquilo que Deus condicionou a nós, é possível que eu e você estejamos pedindo a Deus para fazer algo e Ele ainda não fez, porque não está do jeito que a gente quer, que Ele quer na nossa vida. Então, muito cuidado com isso. Subtópico 3, estou encerrando. A glória do Pai. João 17:4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aqui, o comentarista está dizendo que a vida de Jesus na terra foi dedicada a cumprir os propósitos de Deus. Deus deseja que o homem o glorifique
usando os dons e habilidades que recebeu. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Isso é assunto para outro dia, mas uma vez eu estava conversando aqui com o pastor Ronaldo, pastor Osvaldo, mas será possível que naquele grande dia, Jesus, quando salvar os crentes, haverá o tribunal, que nós vamos apresentar, a gente estava conversando, né, pastor, uma vez sobre isso, as nossas obras, né, aquilo que a gente fez, e cá para nós, não queira entender completamente isso agora, porque é outro assunto, mas haverá crentes que as obras serão rejeitadas, mas serão salvos. As obras serão rejeitadas porque foram feitas para o seu próprio nome. Porque foram feitas para exclusividade do seu poder. E aí fica a pergunta, nossa, será que uma pessoa dessa merece a salvação? É aí que, irmãos, a gente explica a graça. Porque por isso que foi aceito. Porque a graça salvou. E aí a gente vai entender o que o apóstolo Paulo diz. Não importa, está pregando, está falando o nome de Jesus? Deixa fazer. Quem vai julgar a caneta que vai passar, não é minha, não é sua, mas será de Deus. Então é por isso que nós devemos ter essa preocupação. Será que o que eu falo, será que eu penso, será o que eu posto, será o que eu escrevo, será que o que eu falo para a igreja edifica o nome de Jesus? O nome dele deve ser glorificado? Se assim é, faça. Agora, se é com sentimentos pessoais, sentimentos facciosos, de poder, de conquista, de glória, de apogeu, não faça. Não faça. Revelamos maturidade espiritual quando buscamos glorificar a Deus em tudo o que fazemos ou falamos. E aí um grifo meu aqui, né, em alusão à nossa pré-reforma, né, e à reforma do ano passado, só a Deus pertence a glória. Louvado seja Deus. Tópico 3, transformação espiritual. Subtópico 1, força na fraqueza. Já explodiu o tempo? Não? Estou crente. Está na benção. Vou beber uma água aqui. 2 Coríntios 12, 9 e 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Já vi várias aplicações para esse texto aqui. Eu estava conversando com um amigo esses dias, e ele me mandou uma mensagem e pediu para me dar uma olhada. E aí eu fiquei pensando, gente, às vezes se torna tão difícil pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, porque muitas pessoas querem fazer tudo menos pregar ela. O pastor Hernani Dias Lopes, ele tem uma frase que ela torna tão simples pregar a palavra de Deus, apesar de ser difícil de estudar, de entender o que o Espírito Santo quer falar, mas ele diz assim, você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto. Ler, explicar e aplicar. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui existe o grande perigo que o apóstolo Paulo apresenta da seguinte questão, ele sente prazer no que está passando. Porque ele sabe que quando ele está fraco, ele está dependente de Deus. E por estar dependente de Deus, ele está forte. O que é estar fraco? É estar vulnerável. Você lembra de Moisés? Estava na biqueira do mar, e eu acho isso lindo, irmãos. E às vezes eu fico em casa falando só, a Valquíria fala sozinha, né, quando lava a louça. Eu falo sozinho também em casa quando eu leio a Bíblia, né? E eu falando para Deus assim, Jefferson, meu Deus, Faraó sabia todo o caminho do deserto, porque eram as mediações do Egito. Ele só não sabia por onde Deus ia livrar o seu povo. Meu Deus do céu. E aí Moisés, no meio do mar, meu pastor falou assim, na biqueira do mar, falou assim, e agora, meu Deus, já estou com o cajado, o povo já está pronto,
mas o Senhor ainda não falou por onde que a gente vai. Cadê aqui o Titanic para levar a gente? E aí Deus falou para Moisés, é agora que eu faço. Pega esse cajado que está na tua mão e toca nele aí, porque eu vou fazer abrir. Então são nos momentos mais vulneráveis da nossa vida que Deus se encarrega de manifestar o nome dele e fazer nós acessarmos lugares e posições diante dos céus que sem ele nós não teríamos. Então eu separei aqui a autossuficiência. O que é autossuficiência? É estar-se grande, se fazer grande, ser autônomo da sua vida. Eu separei, tem muitos na Bíblia, separei pelo menos 3, desculpa aqui, mas quando eu passei do documento para o PowerPoint, tirou algumas letras, tá? Mas, por exemplo, Nabucodonosor, um homem poderoso da Bíblia, mas na sacada do seu palácio, deu crédito a toda a formosura do jardim e a beleza de Jerusalém à sua mão, e Deus o abateu. Porque ele achou que tudo que ele fez no reinado dele não teve o mínimo de um Deus que criou os céus e a terra. E às vezes nós somos apegados a isso. Tem tudo porque sou eu. Só tem pão em casa porque sou eu. Só tem isso aqui porque sou eu. Só acontece aqui porque sou eu. Se não tiver eu, não tem outro que faz o que eu faço. Não é por aí. Não tem ninguém substituível diante de Deus. Sansão teve uma autossuficiência de ter condições de escolher cumprir ou não aquilo que a sua mãe apresentou diante de Deus, o voto do Nazireu. Qual foi o primeiro pecado de Sansão? Desobedeceu os seus pais. Não tem nenhuma menina para você casar em Jerusalém? Não, é porque eu vou lá fora para evangelizar. Vou trazer para cá. E aí Sansão começou, e o texto vai dizendo, e Sansão desceu à cidade de Tímina, e Sansão desceu ao deserto, e Sansão desceu à terra dos filisteus. Por quê? Porque alguém que é desobediente e autossuficiente nunca sobe, só desce. Então Sansão, ele trouxe a credibilidade para si e a autossuficiência de fazer o que ele bem entendia e esqueceu do que Deus tinha na vida dele. Um chamado para governar e liderar o povo de Deus. O rei Uzias, irmãos, se tem alguém que eu sinto dor ali de ver esse nome, é Uzias. Com 17 anos, 1 Crônicas 26 diz que ele foi o rei mais novo. Com 17 anos, o nome dele estourou em todo o Egito, porque Deus havia levantado um homem em Israel. Uzias, no reinado dele, foi criado as catapultas, aquelas ferramentas que jogam aquelas bolas de fogo para o outro lado do exército inimigo. Só que a Bíblia diz que com todo esse crescimento, com todo esse apogeu, veio a autossuficiência. Um dia, ele olhou, o pastor Oswaldo disse, vou apresentar incenso diante do altar do Senhor. Ele era rei, grande, usado por Deus, mas não era sacerdote. Então o que rei Uzias nos ensina? Existem lugares diante de Deus que eu não tenho acesso e outros que têm. Existem responsabilidades na casa do Senhor. Irmãos, eu digo isso, prova viva. Alguns anos da minha vida, imaturamente, os problemas que eu via na igreja, eu achava que tinha que ser resolvido na hora. Tem que ser resolvido agora. Porque no exército é assim. As forças armadas é assim. Hierarquia e disciplina. Só que a gente vai amadurecendo, né? Vai apanhando, vai caminhando no deserto um pouco, vai entendendo algumas coisas, vai sendo quebrado. E nós entendemos que existem situações que acontecem que só existem duas pessoas que podem resolver. Deus e o anjo da igreja. E talvez seja a vontade do anjo da igreja, mas Deus ainda não predeterminou. E aí? E por que isso acontece? Para nós amadurecermos. Por que isso acontece? Porque o apóstolo Paulo fala que isso é necessário para que os vasos de honra se apareçam e os vasos de desonra também. Então, Nabucodonosor, Sansão, rei Uzias foram homens que aboliram das suas vidas uma dependência de Deus em suas ações na terra. E aí, embaixo, quando estamos fracos, é que Deus se torna forte em nós. Por que eu estou falando tudo isso? É justamente o que eu estava falando há pouco tempo aqui, sobre o pecado.
Existem pessoas que têm se declarado num evangelho deturbado, que estão em pecado, em escândalo, mas dizem que estão habilitados para fazer a obra de Deus, porque esse versículo diz isso. E não é assim. Está fraco, está vulnerável, impossibilitado de fazer alguma coisa que só Deus pode fazer. Vivendo uma situação que só Deus pode mudar. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, abrimos espaço para a atuação de Deus através do Espírito Santo. Subtópico 2, dúvidas e culpas. 1 de Timóteo 4, 13, 15. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quando Deus nos chama, Ele promete que vai nos ajudar, pois foi Ele que formou cada parte do nosso ser. E aí Deus me deu essa palavra, quando eu estava estudando a revista essa semana. Olha que coisa linda, gente. Todos aqui conhecem a história do ribeiro de Querite. Deus, ele pega o profeta Elias, ele profetiza contra Acabe, Jezabel, e de repente Deus diz: Elias, levanta-te, vai para o ribeiro de Querite, porque ali eu ordenei que os corvos te alimentem. Elias sai e vai para o ribeiro. Aqui no original do ribeiro de Querite, transliterando aqui para o português, ribeiro de Querite significa cortar e colocar do tamanho certo. Então Deus já havia visto alguma coisa em Elias que ele poderia se perder no meio do caminho. Então o ribeiro é um período para amadurecer o profeta. E aí olha que interessante, eu fiquei pensando, pastor Ronaldo, era possível Elias não querer ir para o ribeiro? Só acha? Era possível? Eu acredito que sim. Era possível, igreja, ele não querer ir? Existem pessoas que mesmo Deus falando não fazem? Sim ou não, gente? Existem pessoas que quando apelos são feitos, elas dizem assim: hoje não é meu dia. Ainda não. Não tem? Sim. Então era possível, pastor Osvaldo. Ele ia não chegar no ribeiro. Só que, fica uma pergunta para você, eu queria que você respondesse nessa manhã. Era possível os corvos não irem alimentar Elias? Sim? Não. Por quê? Porque Deus ordenou. Quando Deus ele declara algo na nossa vida, automaticamente ele já dispensa a providência sobre nós. Era possível Elias não chegar, mas era impossível a provisão de Deus não estar lá. E eu te digo mais, ele ficou ali, se acostumou a viver na prova, tem uns crentes que se acostumam, né? E aí Deus secou o ribeiro, e os corvos perderam o endereço, foram sustentar mais alguém. E aí ele diz assim: agora levanta, e vai para a cidade de Sarepta, porque ali eu coloquei uma viúva para te sustentar. E aí Sarepta significa refinar no fogo. Cortou, colocou do tamanho certo, mas agora precisa polir para tirar as imperfeições. Não parece um vaso sendo feito? Na boca. De carne. De onde eles acharam isso? Só se for da despesa do próprio Acabe. E tem mais, tem mais, e tem mais. Quando ele chega na casa da viúva, irmãos, Deus ele disse que a viúva ia sustentar, mas a viúva não tinha nada. E outra coisa, quando ele pisa na casa da viúva, ele fala assim: me dá um copo d'água. Sabe por que ele fala isso? Porque ele quer saber, pastor, se ali está chovendo. Porque ele declarou em outra terra que não ia chover. Aí ela fala assim: não tenho. Sabe por que não tem? Porque a profecia que ele liberou atingiu outros lugares. E aí eu digo a vocês, se nessa manhã nós orarmos aqui, será que Deus não chega na nossa casa? Chega. E aí o interessante é, não tinha água em Israel,
não tinha água na casa em Sarepta, mas tinha um ribeiro cheio que ele ficou bebendo dia após dia. Olha como o nosso Deus é terrível. Gente, eu vou pregar aqui, por favor, me perdoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Não seja parado pelas dúvidas e condenações pessoais. Não seja parado pelas dúvidas. Se vai dar certo, se vai acontecer, se Deus vai salvar mesmo esse marido que ele disse que ia salvar, esse filho que ele disse que ia salvar. Ele vai fazer. Você tem que ser o primeiro a manifestar essa fé. Não deixe que as imperfeições lhe parem. Porque um Deus que conversa com Moisés, Moisés diz, Senhor, eu não posso ir. Sou o menor da minha casa, mas eu sou contigo. Eu sou gago, mas tu não precisa falar. Eu chamei o teu irmão Arão para falar contigo, para falar através de você. Mas Faraó vai me... Não, fala que eu sou o que sou e que não há outro além de mim. Gideão diz, o Senhor é comigo? Eu sou o menor da minha casa, sou pobre, minha família está desde... Estou aqui malhando trigo no lagar, mas eu sou contigo. E se eu sou contigo, acabou. Então a gente precisa absorver isso na nossa vida. Se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, se Deus decretou um propósito sobre a tua casa, vai acontecer em nome de Jesus. Subtópico 3, através do Espírito Santo, Atos 8:6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Assim como os discípulos, nós podemos passar por momentos difíceis que podem tendenciar desânimo em nossas vidas. Eu tenho falado muito sobre isso aqui na aula. O revestimento do Espírito Santo é um encorajamento espiritual a seguirmos professando a nossa fé. Atos 1:8, Jesus ele diz, e eu gosto desse texto, porque é a última vez que Jesus declara algo sobre os discípulos. Ele diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O que quer dizer virtude? Virtude no grego é dunamis, ou dínamos. O que seria isso? No grego, a raiz da palavra dunamis, ou dínamos, que significa um poder explosivo do Espírito Santo, com uma conotação de dinamite ou de dinamismo, de dinâmica. O Espírito Santo nos reveste de um poder capacitador. Vou explicar. O que quer dizer esse poder dunamis? No grego, esta palavra aplica para a seguinte questão: Deus, ele reveste alguém e capacita. Se você vê desde o começo do Antigo Testamento, o Espírito do Senhor já habitava no Antigo Testamento? Já. O Deus de Moisés, o Deus de Gideão, dos pais na fé, Abraão, Isaac e Jacó. Então todos esses homens que Deus levantou, ele encheu do seu Espírito. Ele conduziu pelo seu Espírito. Então aqui no Novo Testamento, perceba uma coisa que veio na minha cabeça. Eu acho que eu preparei aqui. Está aqui. Êxodo 31, do 1 ao 4. Deus falou o Senhor a Moisés dizendo, eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo lavor, para elaborar projetos. Gente, sabe quem foi esse homem? Esse homem aqui, Bezalel, foi alguém que Deus encheu só para criar os utensílios do templo. A arca da aliança, o candelabro, todos os utensílios ele criou. E se você estudar a história dele, depois que criou tudo, a Bíblia diz que o espírito de entendimento saiu dele, ele não se lembrava de mais nada. Porque Deus é um Deus que enche e capacita. É por isso que quando nós fazemos, por isso que a igreja não para, gente. Porque Deus ele revestiu homens e mulheres do seu Espírito Santo e capacitou eles para poder fazer a obra, para poder fazer a vontade dele. O que aprendemos com Bezalel? O Espírito Santo fortaleceu Bezalel, lhe dando condições para fazer tudo o que desejava com perfeição. Toda a sua criatividade, todo o seu talento provinham de Deus, que lhe deu inteligência. A capacidade de realizar qualquer coisa para Deus vem do Espírito Santo. A capacitação vem na vida de alguém que Deus quer usar para um propósito
específico. Fique com essa palavra nesta manhã, tenha maturidade espiritual, desfrute dos dons que Deus dispensou à igreja e deixe o reino dos céus serem manifestos na sua vida. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.